Bom, começando, já que a gente falou de performance, vocês poderiam definir o que seria a alta performance, como identificar e medir isso na vida de uma pessoa, para saber se ela realmente está performando bem ou se ela está muito aquém do que poderia fazer? Quer começar? Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. É muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao Muito longo do bom. tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? O hábito. Agora, você sabe que ao longo do tempo, Wesley, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual é o problema? O problema é que as pessoas elas não sabem como chegar na repetição Uhum, e o que repetir. uhum, E aí, o que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe um elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos para a gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo, porque ele está tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica tudo muito por trás de um véu de interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar, calma, não é nada disso, é só isso aqui, né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha e pronto. Tem eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar. Só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido ou você atribui ao fato da simplicidade uma
uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, as pessoas perguntam, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? É geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? Eu falo, cara, você tem que... Aí você quer, tipo, a fórmula mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo e na verdade quando você for olhar elas não tentaram ou tentaram por 2, 3 dias e isso não é tentar, você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas muitas vezes elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Pra pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Além não de ser o oposto da performance, né? Porque a Exato. performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional. Né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica? Né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem, como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia? Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho a pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite, volta para casa no meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho para você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa, não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas comportamento de geralmente soma zero. o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem Exato. emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Aí recupera Exato. tudo sexta, Exato. sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de
Ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o músico quis dizer. Você não pode... Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir é aquilo. Eu só me divirto se eu fizer aquilo.